Bom dia a todos. Vamos hoje ter aqui uma formação pelo Dr. Jacinto Azevedo, que é o coordenador do Hospital de Neurociências da Trofa Saúde de Vila do Conde e é também assistente convidado do Departamento de Neurociências e da Saúde Mental da FMUP. A formação vai ser sobre o diagnóstico e tratamento das perturbações por uso de álcool. Vou já avisar aos participantes, vocês não têm acesso nem à câmara, nem ao microfone. Qualquer dúvida que vão tendo, podem ir pondo no chat que eu vou vendo e vou pondo as dúvidas ao Dr. Jacinto quando for pertinente, ok? Conseguem ver, se mexerem o rato, aparece embaixo na barra o bate-papo e escrevem lá que eu vejo. Pronto, vamos só aguardar, já está aqui quem... Ok, obrigada. Já temos 22, se calhar até podemos começar já, Dr. Jacinto, que lhe parece? Eu vou desligar, vou também desligar-me a mim. Sim? Quando colocar as questões você fala, certo? Sim, não se preocupe, eu interrompo, quando vi cá assim uma mini pausa no seu discurso eu interrompo, não vou interromper enquanto fala, mas eu aproveito, ok? Pronto, Dr. Jacinto, muito obrigada por estar aqui connosco e vamos dar início. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para poder falar para vocês, em particular à doutora Vera e também à diretora do ACES que nos contactaram e de facto é uma iniciativa que mostra uma grande abertura para a inovação e para a partilha de experiências entre todos. A doutora Vera tinha-me desafiado a fazer uma apresentação sobre as perturbações por uso de álcool, vulgo alcoolismo, não é? Centrada em aspectos práticos do diagnóstico e da referenciação. De facto, esta é uma área onde eu trabalho, e todos os psiquiatras trabalham muito, porque de facto é muito prevalente, e eu vou tentar dividir a apresentação, ou gostava que com esta apresentação ficasse lembrada na cabeça de todos a questão do diagnóstico, por um lado, depois do diagnóstico tentar também vou ir um bocadinho atrás a tentar ver o uso de álcool, quando é que o uso de álcool é mais ou menos nocivo e pode ou não ser considerado como um problema de saúde. E depois, quando o problema de saúde está identificado, saber que tipo de referenciação é que temos que fazer. É quando não temos hipótese de referenciar, porque de facto os serviços que existem são limitados, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado. Há poucas estruturas. Saber se podemos atuar logo, ou seja, se podemos nós na nossa consulta medicar logo com alguma coisa, ou pedir apoio, ou pedir alguns apoios para avançar com o tratamento, ou se temos que eventualmente de facto esperar e mandar depois o doente para alguma unidade especializada. E talvez esta seja a principal mensagem. Quando é que podemos atuar logo ou quando é que temos que enviar? Por outro lado, tem felizmente acontecido algumas evoluções muito positivas no tratamento das dependências em geral e do álcool em particular. Os mecanismos das dependências são iguais para todas as dependências. O caso do álcool diz-nos mais respeito a nós portugueses e a nós que vivemos aqui no Minho, porque de facto há uma cultura de álcool enorme e temos muito consumo. Portanto, estes mecanismos e estas medicações muitas vezes vamos encontrá-las também no tratamento de outras dependências. O diagnóstico da dependência de álcool, digamos assim, ficou um bocadinho mais fácil na última revisão do DSM-5 para exatamente permitir que mais pessoas tivessem acesso aos tratamentos que estão disponíveis. Então vamos lembrar exatamente os critérios de diagnóstico que estão agora presentes no DSM-5. Portanto, tendemos a usar uma perspectiva do consumo de álcool nos últimos 12 meses e, portanto, por tópicos, não é? Ou seja, a pessoa tem falhado a problemas do seu dia-a-dia por causa do consumo de álcool, sim ou não, não é? A pessoa consome álcool mesmo estando a tomar medicações, mesmo estando a conduzir, mesmo estando a trabalhar em alturas.
sim ou não. Apesar dos problemas que o consumo do álcool lhe vai dando, a pessoa continua a consumir. A pessoa nota que tem que beber cada vez mais para obter os mesmos efeitos. Antigamente bebia um gin e já ficava muito bem, e agora já tem que beber 2 ou 3, muito bem no sentido de ficar com alguma euforia e boa disposição. A pessoa nota que está a começar a privar, ou seja, tem que beber para evitar os sintomas como ansiedade ou má disposição. A pessoa nota que acaba por beber muito mais e durante muito mais tempo do que aquilo que era original. Nota que tem um desejo, apesar de tudo, que não consegue controlar, para tentar parar, mas não consegue. A pessoa vai bebendo cada vez mais e por isso acaba por ter sintomas de privação muito mais importantes, ressacas muito mais importantes. Acaba por desistir de hobbies ou de relações ou de trabalhos ou de ocupações por causa do tempo que passa a consumir. Se calhar antes até à casa do familiar ou até ia ao cinema e agora está no café a beber logo que chega do trabalho. De novo, esta ideia dos problemas que estão a acontecer, físicos e psicológicos, mas mantém o consumo de álcool e a presença do desejo, ou seja, intolerável, ou seja, de repente a pessoa tem muita vontade de beber, de consumir, não percebe porquê, e portanto estes critérios permitem-nos fazer o diagnóstico da perturbação por uso de álcool. E até nos permitem fazer isto de uma forma mais simples e dividir em categorias mediante a quantidade de positivos que tem. Então, assim de uma forma esquemática, nós, para fazermos o diagnóstico, vamos ter problemas do desejo, ou seja, a pessoa tem o tal craving, a tolerância e a abstinência, problemas que têm a ver com o desejo, problemas que têm a ver com o autocontrole, ou seja, a pessoa nota que bebe cada vez mais e durante mais tempo, a pessoa tenta parar e não consegue. E, de facto, muito embora queira parar, queira diminuir o consumo e a importância que dá ao consumo, não consegue. E depois o cluster das consequências, ou seja, apesar de estar a consumir e ver que falta ao trabalho à segunda-feira, por exemplo, que deixa de participar em atividades, que está a tomar medicação e mesmo assim continua a beber, que já está a discutir com a mulher e com os filhos, mas mesmo assim continua a beber. Portanto, estes são outra vez os critérios de diagnóstico que, desta forma esquemática, podemos ver que se dividem no desejo, no controle e nas consequências, e que depois, lá está, se a pessoa tiver 2 ou mais, já fazemos o diagnóstico, portanto, o cut-off, digamos assim, para o diagnóstico agora é muito mais baixo, e depois isto permite-nos fazer aqui uma escalada, é uma perturbação por uso de álcool ligeira, moderada, muito grave, mediante se tem 2 ou 3 critérios, 4 ou 5 ou mais de 6. Isto de facto é uma tentativa de baixar o limiar para potenciar o tratamento. É claro que há um espectro, não é? Há um espectro no uso e o beber uma cerveja, um gin, não é por aí que há problemas, mas depois há uma escalada que muitas vezes a pessoa não se apercebe, e já quando fez este caminho de escalada e quando tem o diagnóstico é que nós somos chamados. Não é? As estratégias de prevenção, as estratégias breves, quando temos um diagnóstico já de perturbação por substâncias, aí temos que ou tratar ou tentar referenciar. Lembrar que, de um modo aceite pela comunidade, portanto, nós falamos de um consumo de risco quando temos mais de 4 bebidas por dia nos homens, mais de 3 bebidas por dia nas mulheres, e desta maneira esquemática, não é? Portanto, um copo de cerveja, um copo de vinho, uma bebida espirituosa, não é? Portanto, esta é uma maneira fácil de gravarmos o consumo que está para além do habitual. Portanto, na nossa comunidade é muito fácil termos uma pessoa que bebe uma garrafa de vinho a cada refeição e, portanto, e que diz que está tudo bem, e de facto a pessoa está já com um problema, com uma dependência estabelecida. Vamos ver quanto tempo é que isto ocorre sem lhe dar nenhum problema.
Pronto, de facto, falar dos problemas com o uso de álcool é muito importante a nível mundial, não é? Isto tem uma prevalência inacreditável, portanto, ao longo da vida, 20%, nos últimos 12 meses, 8% da população tem um problema com o uso de álcool, é extremamente comum. Do ponto de vista demográfico, isto atinge, começa aos 18 anos, portanto aquela proibição de consumir antes dos 18 anos funciona, se calhar a proibição até devia ser mais à frente, não é? Nós temos o batismo nas faculdades, por exemplo, não é? Com as queimas das fitas, que é um problema sério. Há muita gente que fica, a partir dali, condicionada para o uso de álcool. De facto, isto não escolhe grupos, nem faixas socioeconómicas, e, de facto, ainda tende a ser mais comum nos homens do que nas mulheres, mas já com muita expressão, quer num grupo, quer noutro. Lembrar, é claro que o consumo do álcool, de um modo excessivo, está associado a uma grande perda de número de anos de vida e a uma mortalidade precoce, está de facto associada a muitos acidentes, a baixo desempenho académico, a problemas psiquiátricos, a risco de suicídio, a atividade criminosa, a violência, a comportamentos de risco, a DSTs. Portanto, isto não é só a dependência, é também o comportamento que ocorre quando a pessoa está sob o efeito desta substância. São os problemas ligados ao álcool. E há um número muito considerável de pessoas que acabam por recorrer, não tendo, à consulta não tendo critérios de dependência, mas tendo problemas relacionados com o uso. Para a psiquiatria isto é muito importante porque geralmente quase todas as pessoas, se calhar 50% dos doentes que recorrem às nossas consultas acabam por ter um uso muito substancial de álcool, o que vai comprometer o tratamento quer da perturbação de álcool, quer das outras perturbações psiquiátricas. Portanto, quer nos casos de depressões, doenças bipolares, doenças ansiosas, perturbação de stress pós-traumático, perturbações de personalidade borderline, antissocial, problemas com outras drogas, como o tabaco, como a cocaína, como a heroína, estão quase sempre associados ao consumo de álcool. Muitas vezes nós vemos que aquele efeito de abre porta de uma dependência para outra dependência ocorre no álcool. Há muitos doentes que dizem, ok, eu bebo e depois de beber apetece-me fumar, ou então depois de beber apetece-me consumir cocaína e depois da cocaína muitas vezes tenho que me acalmar com a heroína. Pronto. Mas de facto o álcool também abre a porta para outras drogas. E isto é uma coisa que muitas vezes não é falada, mas pronto, é importante termos em consideração. Depois, do ponto de vista médico, isto tem outra importância, e farmacológico. Porquê? Porque há tratamentos aprovados e com bastante eficácia até, e portanto esta apresentação é baseada nas guidelines americanas para o tratamento disto, e de facto eles lembram-nos que claro, a prevalência é muito elevada, existem fármacos, no entanto, apenas 1 em cada 10 das pessoas é que tem tratamento. Isto é um bocado, pronto, digamos que é uma oportunidade, não é? É uma oportunidade que é explorada, que deve ser explorada quer por médicos, quer por clínica geral, quer por psiquiatras e não só, mas de facto, o facto de existirem tratamentos disponíveis não quer dizer que usar o tratamento sem um contexto apropriado seja igual a sucesso, ou seja, o tratamento destas pessoas requer não só a prescrição do fármaco, mas muitas vezes um tipo de acompanhamento em consulta, quer seja médica, quer seja psicológica, um pouco mais frequente, e portanto temos sempre de considerar esta envolvência. Seja como for, somos chamados à atenção de que existem tratamentos aprovadíssimos e que reduzem o consumo e o uso nocivo do álcool. É claro que em todo o mundo, não só em Portugal, se nós estivermos no Porto, temos um acesso a serviços que se estivermos em Bragança ou em Mirandela não temos, e isto, claro, é uma limitação. Então,
Quando temos o contacto com uma pessoa que pode ter uma perturbação por uso de álcool, inicialmente devemos fazer uma entrevista de maneira a perceber o que é que a pessoa está a consumir, não é? Qual é o uso exatamente do álcool, mas também de outras drogas, mas também de tabaco. Muitas vezes a pessoa também junta medicações, não é? E é relativamente fácil obter, apesar de tudo, medicações como as benzodiazepinas, e isto muitas vezes anda em conjunto. É claro que depois a pessoa também pode comprar isto no mercado negro. E pronto, convém sempre perguntar. Isto dá-nos um ponto de partida e permite-nos, de facto, estruturar aqui um plano de tratamento que vai, lá está, tentar reduzir a morbilidade do doente. Sempre que possível, era defendida a entrevista face a face, mas obviamente que nos dias que correm a telemedicina assumiu uma importância que não tinha, se calhar aqui há 4 anos atrás, quando saíram estas guidelines, e portanto fazermos uma primeira entrevista por telemedicina também é importante. Não tem o mesmo impacto para o doente, mas não deve ser desconsiderado. Aqui está uma grande parte da mensagem, talvez a parte mais importante, porque, ok, nós estamos a falar com o doente, mas temos de saber, isto é um problema mesmo ou não é, e o uso de medidas comportamentais quantitativas, de algumas escalas, vai nos permitir ter alguma segurança, alguma objetividade na abordagem ao doente e também na referenciação. Os psiquiatras são um bocadinho, ainda não, pelo menos os mais novos se calhar já usam mais, mas ainda resistimos um bocadinho a usar escalas, mas devemos usá-las. E isto vai nos dar, de facto, pontos de corte, não é? E vai melhorar muito a consistência daquilo que estamos a fazer e, sobretudo, quando estamos a fazer a investigação, quando estamos a avaliar o doente, saber exatamente o que é que está a acontecer. Em Portugal, nós temos o Albit, aqui eles falam de várias escalas, mas nós temos o Albit que é usado e que nos permite ter exatamente uma ideia se estamos num consumo apenas de risco ou se já estamos numa situação que tem que ser referenciada. E depois há uma escala de dependência, de gravidade de dependência, que nos permite saber se temos que mandar o indivíduo fazer a desintoxicação em ambiente hospitalar ou se podemos até avançar com um tratamento e dizer ao doente para tentar reduzir em ambulatório. Portanto, o Albit baseia-se em algumas perguntas básicas que têm em vista avaliar os últimos 12 meses. Portanto, pessoa começar a beber e não conseguir parar. Portanto, a perda de controle é uma das principais características de quando se tem um problema de álcool ou de dependência, deixar de cumprir tarefas, quantas vezes é que começa a beber logo de manhã, quantas vezes é que sente sentimentos de culpa ou de remorsos porque não consegue parar de beber e bebe e depois sente-se culpado, quantas vezes é que tem blackouts, não é? Que não se lembra do que aconteceu depois de ter bebido, quantas vezes é que ficou ferido por causa de ter bebido ou feriu alguém. Será que já alguém disse, se calhar estás a beber demais ou se calhar até devias deixar de beber? A pessoa, quando perante esta pergunta, fica um bocado incomodada, mas é um sinal importante e relevante. Estas perguntas, não é, dão-nos aqui uma classificação de 0 a 4 e depois permitem-nos estabelecer aqui alguns pontos de corte. Portanto, uma pontuação de 0 a 7, estamos aqui num nível de baixo risco, vamos dar alguma informação sobre os efeitos negativos do álcool. De 8 a 15, se calhar já vamos orientar, já é um consumo de risco. De 16 a 19 já estamos num consumo perigoso, nocivo, já vamos se calhar referenciar para uma consulta de psicologia para tentar perceber um bocadinho melhor o que está a acontecer. Se tivermos uma pontuação de 20 a 40, é o mesmo que estarmos a fazer um diagnóstico de substâncias, e se existir esse serviço, em Portugal nós temos os CRIs que nos dão apoio e as pessoas podem ir diretamente, e temos também o CRAN, o Centro Regional de Alcoologia do Norte, que funciona muito bem. É claro que tem uma lista de espera, mas tem todas as valências disponíveis para tratar estes doentes.
E aí já estamos num nível de dependência grave, quando temos uma pontuação de 20 a 30, de 20 a 40. Quando estamos na dependência, portanto, ok, já percebemos que temos a dependência, até podemos passar a escala de gravidade de dependência e até já podemos saber se vamos ter que tratar o doente em ambulatório ou então se ele vai ter que ser internado. Portanto, esta escala, a Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, portanto, permite-nos aqui saber também por alguns pontos de corte se podemos avançar com um tratamento em ambulatório ou se, pelo contrário, vamos ter que fazer uma desabituação em meio médico de modo a evitar convulsões, delirium tremens. E há aqui um conjunto de perguntas que nos vão permitir saber o nível da dependência. Agora, coisas mais tradicionais de dependências muito graves. Acordar e ter logo suores, tremer muito da manhã, o corpo também tremer enquanto não bebe, acordar encharcado em suor, beber muito logo de manhã. Se não beber, sentir-se desesperado ou muito ansioso. A maneira como bebe, não é? Aquela ideia que nós temos do alcoólico que logo de manhã ia ao café, bebia 3 ou 4 bagaços, não é? Isso já é pouco comum, mas ainda existe muito, ou não é tão comum como era antigamente, mas ainda existe, ter um forte desejo de beber, não é? A maneira como a pessoa bebe é importante, a quantidade, não é? Aqui 2 litros de vinho, 4 litros de vinho, mais do que isso, e quando a pessoa tentar perceber, ok, quanto tempo é que passa sem beber, e se não beber, o que é que acontece, não é? Os sintomas de privação que a pessoa experimenta. Muitas vezes a pessoa consegue estar 2 dias sem beber, uma semana sem beber. Mediante isto, nós vamos definir se, ok, a intervenção tem que ser feita mesmo num meio protegido ou não. Até aqui, então, nós fizemos o diagnóstico, percebemos que, ok, o consumo da pessoa se calhar é um bocado problemático e até já percebemos se podemos ficar com o doente ou se o temos que enviar. Portanto, se a dependência for muito grave, vamos ter necessariamente que o enviar, mas se a pessoa até tiver 2, 3 dias de abstinência, se calhar até o podemos começar a tratar nós, sem fazermos uma desintoxicação primeiro. E a partir daqui vamos salientar algumas recomendações da APA no que diz respeito aos registros e no que diz respeito também às medicações que estão disponíveis. Portanto, interessa sempre no acompanhamento usar biomarcadores físicos, até porque isto dá uma ideia ao doente, ele tem uma doença, portanto isto não é um vício só, é uma doença e é importante trabalhar esta ideia, porque muitas vezes os doentes estão desesperados e muitas vezes matam-se também, porque isto é um problema meu, da minha personalidade, e quando nós começamos a desmontar isto, não, isto é uma doença, isto tem um tratamento, há aqui uma zona do seu cérebro que está alterada, fica mais fácil da pessoa aderir. De facto, aquilo que é mais usado por nós são os marcadores da função hepática, mas tem este aspecto muito, muito importante de, ok, o que eu tenho é uma doença e, além disso, no longo prazo dá para perceber se a pessoa está a beber ou se não está a beber. Isto também aumenta a confiança dos familiares que veem as análises, está tudo bem, e ganham mais confiança os pacientes. Muitas vezes os familiares perdem completamente a confiança, não é? E a pessoa, mesmo não estando a beber, é um aspecto difícil a recuperar. É claro que no caso da perturbação por uso de álcool e de qualquer doença, nós temos que avaliar as comorbilidades, quer sejam médicas, quer sejam psiquiátricas, e isso vai ter muita importância naquilo que é a escolha da medicação, se a pessoa tem uma depressão, se a pessoa tem uma esquizofrenia, se a pessoa tem uma perturbação de personalidade, ou se por outro lado tem uma insuficiência renal, ou tem uma hepatite, ou tem outra doença, isso pode condicionar a nossa escolha terapêutica. Existem algumas recomendações, não são bem contraindicações, mas se a pessoa tem, lá está, vai ser falado a insuficiência renal e a insuficiência hepática, mas não são propriamente contraindicações, são mais alertas. Portanto, aqui nós devemos fazer uma abordagem muito baseada naquilo que é o doente, ou seja, o objetivo não é necessariamente que ele fique completamente abstinente, é que ele comece a reduzir o uso
E aquilo que deve ser quantificado para nós são 24 horas sem consumir, é bom. Mas se a pessoa bebia 2 garrafas e passou a beber uma, isso também é bom. E, portanto, aquele mito de que, ok, a pessoa tem que deixar de beber completamente e para sempre, é um mito, porque os problemas com o uso de álcool são uma doença crónica e recidivante. Portanto, é preciso trabalharmos estas ideias, quer com a família, quer com o próprio doente, para também que a recaída não tenha uma importância tão dramática quando ocorre, e também para não desistirmos daqueles doentes que não querem parar de beber, que para nós é um bocado esquisito, ele não quer parar de beber, então porquê que vamos investir nele? Ele não quer parar de beber, não está motivado. Não, há coisas que nós podemos fazer antes disso e que poderão levar até ao restabelecimento de um beber controlado. Portanto, definir algumas metas, alguns objetivos para o consumo diário pode ser interessante e pode ser um caminho a percorrer, e, portanto, não é 8 ou 80, não é? E, portanto, pode ser aqui uma situação a negociar. Obviamente que se o doente vier com um mandado de tribunal que tem que ficar abstinente, e tudo muda, não é? A pessoa tem que cumprir aquilo e temos que dar essa informação ao tribunal se for esse o caso. Que é este o caso. Muitas vezes a pessoa, ok, é obrigada a tratamento, né? Aquela pessoa que tem um problema de dependência e é apanhada 5 vezes com álcool na estrada, às vezes o juiz manda-o para tratamento, e se ele continuar sem conseguir se voltar a apanhar uma multa, pronto, ele vai prendê-lo, mas muitas vezes dá este tipo de determinações. E temos de estar alerta para isso, porque aqui a motivação é extrínseca, ele vem porque está obrigado a vir, mas essa motivação também funciona. De novo, não tem que ser uma situação só se eu quiser é que me trate. Não, isso é um mito. Nós podemos ir tratando a pessoa enquanto ela não tem a verdadeira motivação, ou transformar o consumo num consumo menos nocivo para a pessoa. É claro que isto, do ponto de vista legal, em termos de registros, e quando há processos, nós temos que tentar registar isto com o máximo de cuidado, não é? No sentido que depois o juiz vai nos perguntar. Pronto. Aqui a questão, se há risco para si e para terceiros, não é? Se a pessoa está a beber e tem uma doença grave, não é? Se tem uma hepatite, por exemplo, é complicado, ela vai ter que aceitar o tratamento de uma forma ou de outra, ou não. E será que o podemos tratar à força ou não? Depende, não é? Portanto, a psiquiatria no Norte acha que não devemos tratar à força, mas há outros locais do mundo em que acham que sim. E de facto, o que interessa é parar o consumo. Pronto, aqui há uma variação cultural, digamos assim, daquilo que deve ser o tratamento compulsivo para estes casos. No entanto, às vezes há psiquiatras que internam compulsivamente pessoas com alcoolismo se elas tiverem doenças derivadas do seu alcoolismo, por exemplo, uma psicose derivada do álcool, e aí faz todo o sentido internar compulsivamente à luz da psiquiatria. Outra questão, quer dizer, se a pessoa está a beber e está com uma situação de violência doméstica em casa, isso também pode ser uma situação a avaliar e que nos pode levar a que se possa intervir de uma forma mais rápida. Portanto, planear o tratamento. Nós devemos dizer ao doente, ok, que podemos medicá-lo, mas também podemos tratar de uma forma não farmacológica. E, na verdade, nós temos que usar as duas abordagens. Uma sem a outra não vai funcionar. Ou melhor, a não farmacológica, se o doente não beber, funciona, evidente. Mas se o doente não estiver completamente motivado, muitas vezes o fármaco vai ajudá-lo. E, portanto, esta combinação é fundamental. E que medicamentos é que existem e que nós vamos falar já de seguida? Naltrexona, o acamprosato, a gabapentina, o topiramato, o disulfiram, mais controverso o baclofeno, mas extremamente eficaz. E depois, claro, os tratamentos psicoterapêuticos que devem estar também disponíveis. As medidas não farmacológicas, portanto,
as entrevistas motivacionais, muito lembrar à pessoa como é que seria se eu não bebesse, o que é que poderia mudar. É claro que se a pessoa estiver intoxicada é muito complicado ela perceber o que é isso, ou se ela estiver num padrão de consumo ela pode não conseguir ver isso, mas há que tentar. Depois, formas de psicoterapia mais estruturadas, como a terapia cognitiva ou comportamental, ou variantes, não é? Qualquer coisa que implique que a pessoa vá semanalmente a um sítio falar de si, vai ajudar a pessoa a ganhar consciência dos seus padrões de comportamento mais nocivos. É claro que aqui a ideia é muito personalizar, não é? Portanto, o objetivo não é o meu objetivo, se calhar não é o objetivo da família, é o objetivo possível com aquele doente. E nós temos que, às vezes, aproveitar o mínimo que o doente nos dá para depois levá-lo para outro caminho que ele ainda não consegue ver. É claro, as abordagens mais tradicionais e extremamente úteis de grupos de apoio, como os alcoólicos anónimos, isto funciona muito bem. Isto são grupos de doentes e devemos, sempre que possível, encaminhar os doentes para este tipo de grupos. Geralmente funcionam com uma base portanto, religiosa, e, ok, não temos mais nada, estamos numa consulta que não temos nem internamento, nem temos psicólogos, mandamos para aqui porque eles vão ajudar-se uns aos outros e quem passa por esta doença sabe ajudar o outro de uma maneira que o psicólogo e o psiquiatra não sabem. É claro que depois dos grupos de apoio também temos as comunidades terapêuticas, muitas vezes baseadas nas terapias de 12 passos, que são tratamentos muito úteis, só que têm períodos mínimos de tratamento de 3 meses, e isto nos dias que correm é complicado parar a vida 3 meses, mas funciona e funciona bem. Então, aquilo que está mais acessível a uma consulta, não é? O uso da naltrexona e do acamprosate. Portanto, isto deve ser oferecido quase como primeira linha, porque de facto funciona. E funciona para reduzir o consumo de álcool e eventualmente chegar à abstinência. Portanto, a pessoa não tem que estar abstinente para isto. E é claro que muitas pessoas querem um tratamento rápido e não querem estar a fazer grandes esforços. E pronto, é fruto dos nossos dias. E isto responde. É claro que temos de ter em atenção as contraindicações para o uso destes medicamentos, que virtualmente não existem, mas no caso da naltrexona, se a pessoa tiver uma função hepática muito comprometida, temos de ter cuidado, temos que usar doses baixas, e no acamprosate é insuficiência renal. Basicamente é isto. Estes fármacos, no caso da naltrexona, portanto, isto é um antagonista dos opioides e que vai fazer com que de cada vez que a pessoa beba, não tenha o mesmo reforço que tinha, não tenha a mesma euforia. Então a pessoa vai se desligando, há um descondicionamento. E isto é muito interessante, portanto isto foi descoberto já mais ou menos há 30 anos, mas agora é prática mais ou menos estabelecida em qualquer dependência. Portanto, mesmo pessoas com dependência da comida beneficiam disto, não é? Há aquela associação agora do bupropião com a naltrexona, porque a naltrexona vai atuar no circuito do prazer e vai ser muito interessante para o descondicionamento da pessoa a um determinado hábito, seja ele qual for. O caso do acamprosate já é mais específico do álcool e a pessoa tem que estar abstinente para isto depois fazer efeito. Portanto, a naltrexona vai ser um antagonista dos receptores opiáceos, pode ser usado no caso do álcool e no caso dos opioides, mas não só, é também usado noutras dependências, e ou seja, a pessoa o que dizem, uma frase típica para isto é: eu dou-lhe a naltrexona e agora vá beber. Vá beber porquê? Porque o efeito de reforço vai desaparecer e portanto a pessoa já não me apetece tanto, bebo um copo e já fico por ali. É isto que vai acontecer. É claro, temos de ter cuidado com a função hepática e devemos começar pela dose que a pessoa tolerar. Muitas vezes eles têm muitas náuseas, podemos começar por 12,5, depois 25, depois 50 e vamos escalando. Em Portugal não é muito usado, mas existem formas de injeção intramuscular ou de colocar mesmo os comprimidos subcutaneamente e que têm resultados interessantes. Na Europa de Leste eles usam muito isso por causa do consumo muito pesado de vodka, não é? E com efeitos interessantes.
No caso do acamprosate, isto já é mais específico do álcool, porque vai atuar a nível do glutamato e, de facto, depois da pessoa ter conseguido a abstinência, isto vai fazer com que ele beba menos vezes. Eu, pessoalmente, já usei muito o acamprosate e deixei de usar porque achei que não tinha... acho que não acrescenta tanto como a evidência nos diz. Mas a naltrexona é uma revolução para mim. Portanto, isto funciona e é claro que tem que ser um conjunto, não é só o fármaco, mas de facto muda muito a abordagem a esta patologia. É claro que há sintomas laterais que temos de avisar as pessoas, mas nada de especial. Depois há muita evidência quer para um fármaco, quer para outro, ou seja, a pessoa fica abstinente, reduziu o número de dias, já não bebe de uma forma tão pesada e os sintomas laterais não são nada de especiais, quer com a naltrexona, quer com o acamprosate. É claro, nós gostamos muito da evidência, mas a evidência vale o que vale. Por exemplo, no caso do baclofeno, eu não vou apresentar aqui porque há menos estudos e os estudos não são tão taxativos, mas a verdade é que aquilo produz uma redução do craving inacreditável. E eu uso muito e com resultados muito interessantes, mas não há, portanto, é da prática, não há esta força da evidência, até a meta-análise a dizer que não vale a pena, mas se calhar tem mais a ver com a forma como se está a usar o baclofeno do que propriamente com a sua eficácia. É um bocadinho mais perigoso em termos de pressão respiratória, mas é também uma medicação que muda a maneira como se tratam as pessoas, mesmo com dependências muito graves, e sobretudo naqueles que não querem parar logo, é muito interessante o uso desta medicação, sobretudo quando combinado com a naltrexona. Pronto, depois, o disulfiram. O disulfiram é aquele fármaco que muitas vezes as pessoas até dizem, isto já não se usa. Não, nós temos é que selecionar bem o doente. Portanto, o disulfiram implica que a pessoa esteja abstinente e tem que ser definido. Portanto, o disulfiram é um medicamento castigador, digamos assim. A pessoa, se consumir, vai se sentir muito mal e isto vai funcionar como um reforço negativo. Mas muitas vezes nem é tanta questão do castigo, é a questão de que a pessoa sabe, ok, eu vou tomar isto e não posso beber. E há pessoas para quem isto é o suficiente para deixarem de beber durante muito tempo. E depois também há outros casos em que serve para, ok, eu vou dar isto e quem vai dar isto vai ser o marido, ou vai ser a namorada, ou vai ser o pai. E isto garante uma mudança no ambiente familiar, porque a pessoa sabe, eu dei-lhe isto, ele tomou, portanto, ele se beber eu vou saber porque ele vai se sentir mal. Portanto, é um medicamento que vale a pena também ter presente porque funciona. Não funciona do género, ok, a pessoa tem uma perturbação de álcool e eu dou-lhe o disulfiram sem fazer mais nada. Não. Portanto, isto é uma arma importante que pode ser usada ao longo do tratamento da pessoa. Portanto, aqui a questão é que temos que selecionar muito bem o doente. O doente tem que perceber que o medicamento lhe vai fazer mal se ele consumir e portanto, o risco é este. Portanto, ele vai inibir a metabolização do álcool e por diminuir a metabolização do álcool é que vai produzir estes efeitos negativos de vômito, náusea, dor de cabeça, etc. Mas ainda hoje, mesmo entre os psiquiatras, as pessoas dizem, isso já não se usa. Não, isto usa-se, é muito interessante de usar, no entanto, o doente tem que ser muito bem selecionado. E isto implica o quê? Que se trabalhe com o doente. E essa é a grande dificuldade nos serviços, em todos os serviços psiquiátricos, quer nos serviços de apoio às drogas, que às vezes não há as condições ideais para se poder trabalhar o doente do ponto de vista da relação terapêutica e da relação com os outros técnicos e, portanto, perde-se aqui uma arma muito interessante, às vezes por causa disso. Aqui chamar a atenção que há de facto uma contraindicação, que é o infarto do miocárdio e a epilepsia. Depois, há fármacos que continuam a ser muito interessantes, sobretudo quando a naltrexona ou a acamprosate não funcionaram, ou quando a pessoa prefere
começar por outros, não é? Porque as pessoas às vezes ficam um bocado assustadas, vai me dar a naltrexona, isso é para os drogados que tomam heroína, eu não quero nada disso. Pronto, é um facto, não é? E podemos começar por aqui. O topiramato em doses altas e a gabapentina em doses altas vão controlar os impulsos e podem ter um efeito muito positivo na redução do consumo e até chegar mesmo à abstinência. Muito embora haja menos evidências, também existem e, portanto, são, digamos assim, fármacos que podem ser de segunda linha ou mesmo de primeira linha, mediante a aceitação que o doente tem. Ok. Então temos o acamprosate, temos a naltrexona, temos a gabapentina, temos o topiramato e temos o disulfiram. E, portanto, há aqui 5 armas super interessantes para tratarmos estes doentes. Sabendo que a melhor forma, para além do fármaco, é termos a relação médico-doente trabalhada e, sempre que possível, termos grupos de apoio ou mesmo psicoterapia. A psicoterapia é cara, não é? Muitos doentes não podem, mas se não tiverem a psicoterapia, têm o grupo de apoio. E o grupo de apoio, a pessoa pode ir lá 4 vezes por semana, que não paga mais por causa disso. E tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito para nós médicos. Para a pessoa pode não ter o mesmo efeito, mas aquele que é o efeito de reduzir o consumo e de funcionar como uma vozinha, ok, tu não vais consumir e se consumires tens alguém que te pode ajudar, é muito interessante. O uso de antidepressivos ou antidepressores nesta patologia está contraindicado, digamos assim, não tem qualquer efeito, a menos que a pessoa tenha de base uma depressão ou uma ansiedade. No fundo, esta nota tem a ver com isso. Doutor Jacinto, vou-lhe só pôr aqui uma questão que foi posta pelo público, que é quais as doses da gabapentina e do topiramato? Disse que querem altas doses, mas consegue especificar? Ou seja, aqui devemos começar com 25, por exemplo, 3 vezes ao dia e vamos subindo até aos 300, no caso do topiramato. No caso da gabapentina, começamos com 100, 3 vezes ao dia e vamos subindo pelo menos até aos 900. A partir daí se calhar o melhor é enviar, mas isto podemos fazer, é pacífico. É pacífico fazermos isto. O que é que pode acontecer do ponto de vista prático, que às vezes é chato com o topiramato ou com a gabapentina? São os sintomas cognitivos, ou seja, há pessoas que parecem demenciadas e nessas, pronto, não podemos usar, mas há pessoas que até gostam muito porque no caso do topiramato emagrecem, no caso da gabapentina algumas engordam, é complicado por causa disso, mas a gabapentina, por outro lado, tem um efeito ansiolítico extraordinário e muitas vezes também acaba por ter um efeito muito positivo sobre o humor. Portanto, são fármacos interessantes. E, portanto, o topiramato vamos de 25 a 300, a gabapentina vamos de 100 a 900. Já agora, no caso da naltrexona, começamos com 12,5 e vamos até aos 50. No caso do acamprosate, portanto, aquilo deve ser usado, portanto, é 2 comprimidos 3 vezes por dia, portanto, 600 mais 600 mais 600, ou 666 mais 666 mais 666. Pronto, é um fármaco que eu revelo que eu já usei muito, mas se calhar não sei usar bem, mas deixei de usar porque acho que não trazia nada de novo. Mas as referências apontam que ele deve ser tentado, pelo menos. E o disulfiram. Há aqui um efeito que aquilo são comprimidos de 500, mas se nós usarmos um quarto é igual a usarmos 500, porque aqui nós estamos a jogar com um efeito placebo, que é eu tomei isto e se beber vou-me sentir mal. Portanto, se nós dermos um quarto, estamos a ter a mesma implicação no doente, a mesma atitude terapêutica, só que estamos, para nós, a ter muito mais segurança, porque ele vai beber e não lhe vai acontecer nada. No entanto, fica com aquele receio. Pronto, isto um bocado, não é bem mentir ao doente, mas usarmos aqui alguma comunicação com base na sugestão do doente. A mesma coisa se aplica dos antidepressivos às benzodiazepinas. Portanto, as benzodiazepinas só devem ser usadas no caso da desintoxicação. Porquê? Porque a probabilidade da pessoa desenvolver uma dependência cruzada é brutal. E, portanto, deixou de ter a dependência do álcool e agora tem a dependência das benzodiazepinas. Portanto, ela só deve ser usada portanto, para fazer a desintoxicação, ou se a pessoa já tiver
ou já estiver a usar, ou então se tiver um problema psiquiátrico que o justifique. De facto, na prática clínica, isto continua a ser muito usado, e pronto, são práticas que demoram a mudar, mas não há nenhuma justificação para isso. Portanto, nós podemos usar, fazer o desmame de álcool e até de consumo muito pesado, a usar só a naltrexona, por exemplo, e o baclofeno, por exemplo. Porque aqui o baclofeno vai ser muito interessante porque vai atuar nos receptores das benzodiazepinas, não é? no GABA. E daí que eu acho que seja muito interessante usar o baclofeno, mesmo que em doses baixas, porque vamos ter ou seja, quase que podemos fazer uma desintoxicação em casa com muita segurança. Pronto. Ok. No caso das grávidas, o melhor é não usar nada e mandar para um centro de dependências. Portanto, o ideal será interná-las, não é? Para fazer alguma desintoxicação, porque de facto o uso destes fármacos que falamos atrás não está estudado e, portanto, não devemos usar. Grávidas ou pessoas ou mulheres a amamentar. Pronto. Resumindo, a principal mensagem, ok, o ponto de corte para o diagnóstico das perturbações por uso de álcool é muito baixo agora. Deixem-me só ir lá acima um bocadinho. Desculpem. Isto é que convém estar na nossa cabeça. Portanto, uma dependência, seja ela qual for, tem problemas do desejo, a pessoa deseja muito mais aquilo, porque o circuito de prazer ficou condicionado àquela substância ou àquela atividade, por exemplo, as compras ou o jogo patológico, ou seja lá o que for. A pessoa perdeu o controle sobre esta atividade e vai estar a usar cada vez mais, e isto vai estar a dar consequências negativas. Isto é verdade para qualquer dependência. Portanto, é assim uma figura que nos interessa ficar na cabeça. No caso do álcool, depois podemos aqui estratificar em perturbação grave, moderada ou ligeira, vale o que vale. E depois, o que é novo, de facto, acho eu que é novo e relevante, é que a naltrexona muda radicalmente a abordagem a estes doentes. Temos também o uso do acamprosate, mas isso implica que a pessoa tenha uma desintoxicação e depois também ter a ideia que, ok, o topiramate, a gabapentina podem ser armas interessantes aqui. Quando é que devemos referenciar? O ideal, e enquanto médico, o ideal, ok, se vimos que a pessoa tem um problema com álcool, referenciamos já, e estamos em Vila do Conde, portanto não estamos no meio do deserto, referenciamos já porque a probabilidade daquilo correr mal é muito grande e, portanto, fizemos a nossa parte, ok, você tem um problema com o uso de álcool, a sua mulher diz isto, o seu marido diz aquilo, é a minha opinião que você deve procurar um tratamento especializado para isso, pronto. Esta é, digamos assim, a principal mensagem. Se nós gostamos disto e até temos alguma paciência para este tipo de doentes, ok, então vale a pena investir e há fármacos que são relativamente fáceis de usar e se nós tivermos a disponibilidade de ver a pessoa, por exemplo, de 15 em 15 dias, podemos ter aqui resultados muito interessantes. Sendo que, qual é que é a principal estratégia? É deixar o doente acalmar, ou seja, ele vem à nossa consulta e vai falando e nós vamos, ok, agora vamos tomar isto, agora vamos tomar aquilo. E ele e a mulher que vem com ele para depois nos garantir, também nos podem ajudar nisto.